Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Tentando explicar. Entre os que protestam contra o nosso correio informativo, alega você impossibilidade de crer em nossos trabalhos salvacionistas, com utilização de apetrechos que parecem copiar o material terrestre. Aqui, referimos-nos a redes luminosas. Acolá, descrevemos sistemas defensivos. Realmente, vocês que ainda permanecem chumbados ao chão do planeta, não devem ser constrangidos a aceitar o que não veem. Um botânico europeu dá notícias ao colega americano da existência de plantas desconhecidas na região equatorial. O interessado, se deseja certificar-se pessoalmente, concorda com os sacrifícios da viagem e observa por si mesmo. Em nosso caso, não regateamos o noticiário e a viagem para a análise requerida é possível. No entanto, quem se dispõe a pagar o preço, constituído de esforço e aperfeiçoamento na renúncia, quase sempre vocês chegam aqui, como aconteceu a nós mesmos, brutalmente projetados pela morte, à maneira do foguete que os sábios pretendem atirar à face da lua. Com referência ao assunto, assevera você que a força mental dos espíritos desencarnados dispensaria semelhantes recursos e, por fundamentar a assertiva, declara que os seus doentes psíquicos, obsidiados por entidades perversas, cedem perfeitamente às suas emissões magnéticas no uso da oração. Não duvido de suas possibilidades regeneradoras e curativas. Habituou-se, porém, você aos cálculos da multiplicação? Admite, porventura, que a força suscetível de ser colhida na queda de um regato seja idêntica ao potencial da cachoeira? Transfira essa imagem para as energias associadas do mal e faça a conta. Provavelmente lembrará que nos compete canalizar os recursos do bem com intensidade maior e mais vigorosamente. Creio que acabaremos agindo assim, mas, por enquanto, de minha parte, sou obrigado a confessar que, depois de muitos séculos, somente agora me sinto impulsionado para o bem legítimo. A seu parecer, o milagroso Fiat do Gênesis estaria em nossas mãos, logo após as peripécias do transe final do veículo físico. A potência mental de alta voltagem, no entanto, não é obra improvisada. Refere-se aos serviços de magnetismo curador em sua casa de saúde, como se tudo representasse simples realização da vontade pessoal. O trabalho para você é um jogo mecânico entre seus desígnios e suas energias. Efetivamente, seu concurso é precioso. Que seria das grandes cidades, habituadas às vantagens do serviço elétrico, se a tomada humilde se negasse a ligação com a usina? Quando administra os benefícios espirituais aos necessitados, você não pode ver a multidão invisível, agrupada em torno de sua prestimosa colaboração, nem os desencarnados em desequilíbrio que lhe aproveitam o concurso fraterno, nem os benfeitores generosos que se utilizam de suas mãos, de seu pensamento e de sua boa vontade. Em razão disso,
A prece e o devotamento aos semelhantes constituirão seus pontos de apoio invariáveis, de vez que seus olhos mortais não podem identificar toda a extensão do quadro, sem grave dano para o seu equilíbrio na tabela de lutas salutares da reencarnação. Aceite ou não a verdade, você não pode agir sozinho. Ainda que dispense a cooperação das entidades amigas, sempre que sua consciência honesta estiver no socorro ao próximo, permanecerão elas em sua companhia. Quando não seja por você, será pelos necessitados. Além disso, parece-me que você ainda não estudou pacientemente o problema alusivo aos lugares de cura. Diz-nos o dicionário que o hospital é um estabelecimento de cuidado aos enfermos. Entretanto, existem centros dessa natureza que são favoráveis e desfavoráveis. Desdobra-se-lhe a contribuição numa casa de amor evangélico, ideada no plano superior e vagarosamente materializada na terra. Trabalhadores encarnados e orientadores desencarnados nela encontram, por isto, ampla esfera de vibrações adequadas, com base segura na simpatia e na confiança. Pessoalmente, porém, estive, nos últimos tempos, em vários hospitais desfavoráveis. Refiro-me a alguns campos de concentração da guerra europeia. Essas instituições agrupavam enfermos de todos os matizes, milhares de vítimas, flageladas e atormentadas, e centenas de carrascos, de mistura com incalculável número de espíritos desligados do envoltório terreno, em doloroso desequilíbrio. Creia que a nossa colaboração mental, e aqui me reporto a companheiros infinitamente superiores ao modesto servidor que lhe escreve estas linhas, era reduzidíssima em relação às emanações do ódio que ali imperava monstruosamente. O campo estava repleto de obsidiados, mas a zona era desfavorável. Naturalmente você interrogará: por quê? Por que motivo não se impõe o superior sobre o inferior? Respondendo, apenas direi que passou pelo mundo alguém cuja força mental, renovadora e divina, levantava paralíticos e restituía a visão aos cegos, impunha respeito aos seres das trevas com a sua simples presença, e chegou a devolver o tônus vital a corpos cadaverizados. Trouxe à terra a maior mensagem do céu e, um dia, em se vendo cercado pelos semelhantes, obcecados de inveja e ciúme, incompreensão e egoísmo, orgulho e ódio, ingratidão e indisciplina, injustiça e maldade, recolheu as energias sublimes e infinitas para dentro de si próprio e entregou-se à cruz do sacrifício sem defender-se. Se você me perguntar o motivo, francamente, não saberia responder. Admito que o embaixador excelso, assim procedendo, fixou a lição da necessidade do reino de Deus no coração humano. Cada homem, filho do Criador e herdeiro da eternidade, há de crescer por si, aprimorando-se e elevando-se, usando a vontade e a inteligência. Cada criatura deverá a si própria o céu ou o inferno em que se encontra.
Recordo-me que o Divino Crucificado ensinou certa feita: o reino celeste está dentro de vós. Quem não desejar descobri-lo em si mesmo, alcançará a posição do enfermo que se nega a todos os processos de cura. Para um doente dessa espécie, médicos e remédios não têm razão de ser. Quanto ao nosso material socorrista e às nossas milícias, as nossas turmas de vigilância e organizações que honram a hierarquia e a ordem, o trabalho e a evolução, nos quadros do mérito e da justiça, tudo isso é do nosso regimento doméstico, até que vocês se reúnam a nós pelo golpe inevitável da morte. Acreditarão em nossos informes se quiserem, mesmo porque, de acordo com a velha filosofia popular, quem dá o que pode, a mais não é obrigado. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, Luz Acima. Alegação justa. O grande orientador espiritual, de palestra com alguns amigos, enunciava expressivas considerações. Como vocês todos sabem, alegou Justiceiro, os companheiros encarnados, desde tempos imemoriais, vêm à nossa esfera à procura de modelos para as atividades na crosta do mundo. A massa preguiçosa, exclusivamente interessada no câmbio das emoções físicas, jamais se moveu nesse sentido, porque recebe, sem discutir, as medidas que lhes são impostas. Todavia, os homens ativos e inteligentes, sempre que podem, largam envoltórios pesados e reclamam-nos a colaboração. Estudam-nos os serviços, quanto lhes é possível, e examinam-nos os institutos evolutivos. Aliás, possuímos instruções especiais para facilitar-lhes semelhante acesso, tanto quanto somos autorizados a subir mais além, buscando a inspiração de nossos maiores. Revelando infinita benevolência no olhar, fez longa pausa e prosseguiu. Ministros da fé, administradores de bens públicos, cientistas e artistas, condutores do pensamento e da cultura da humanidade encarnada, sequiosos de renovação em benefício dos contemporâneos, toda vez que se mostram à altura dos títulos de que são detentores, apressam-se em granjear-nos o concurso espiritual. Nem sempre sabem o que desejam e somos compelidos a agir com eles à moda dos professores de primeiras letras nos jardins de infância. Suportamos-lhes os impulsos intempestivos, sem dar-lhes tabefes, e determinamos horas adequadas para as lições. Logo que se afastam do corpo, em desligamento provisório pela influência do sono, congregamos os mais aptos ao progresso intelectual, no serviço de preparação desejável. Usualmente, descobrem inúmeras dificuldades para compreender-nos, apontando contínuos obstáculos, a fim de manobrarem convenientemente com a memória. Muitos recebem colaboração
nossa durante 20, 30, 50 anos e acabam surpreendidos pela morte sem cumprirem um só item das cumpridas promessas que nos hipotecam. Alguns, contudo, bem intencionados e persistentes, atravessam óbices, ultrapassam fronteiras, quebram cadeias e nos fixam os ensinamentos, convertendo-se em vanguardeiros do tempo em que se fazem visíveis na crosta planetária. Tornam-se, via de regra, combatidos pelos irmãos ociosos, porque os indolentes hostilizam os servidores leais, em todas as épocas. Muitos desses amigos perseverantes acabam martirizados, conforme aconteceu ao próprio Cristo, nosso Senhor. Todavia, chega a ocasião em que as ideias deles se fazem louvadas e aproveitadas. Para companheiros dessa qualidade, nossas portas vivem abertas. Estudam conosco, desde o problema do alimento ao da mais alta distribuição de justiça. Carreiam daqui para a terra todas as migalhas de luz que podem arquivar no campo mental, medianamente evolvido, como ocorre às abelhas operosas que transportam para a colmeia a quantidade de essências, segundo a capacidade que lhes é própria. É assim que, observando-nos os códigos de direito, por lá fizeram leis de acordo com as suas inclinações pessoais, instituições essas que vão progredindo gradativamente na direção da justiça universal. Esses bandeirantes do idealismo superior, em moldes idênticos, ergueram templos religiosos, aprimoraram a ciência, iluminaram a filosofia, instalaram a indústria e aperfeiçoaram o comércio. De quando em quando, as massas recordam a animalidade primitiva, regridem nos impulsos, abrem-se aos gênios satânicos da destruição e atiram-se umas contra as outras, através de embates sanguinolentos, mas, dominadas pelos homens superiores que nos visitam, acabam sempre por ensarrilhar as armas, reconstruindo as cidades, recompondo a economia e reajustando raciocínios, atraídas novamente para os nossos círculos de ação. Entre mentes, os vanguardeiros do progresso se reúnem por intermédio de acordos e conferências para novos juramentos a Deus, exaltando os mais elevados símbolos da dignidade humana e buscando-nos incessantemente os serviços. Raros perguntam de onde lhes vêm os valores da intuição, e a maioria costuma classificar de fantasia a nossa colaboração. O elucidador fixou significativa expressão fisionômica e aduziu. Colocavam-nos, antigamente, na galeria dos deuses, e éramos conhecidos por musas. A verdade é que, desde os primórdios da vida planetária, trabalham na cópia geral dos nossos modelos. Jamais conseguem imitar-nos convenientemente. Admiram-nos as torres luminosas e constroem edifícios escuros a que chamam arranha-céus. Observam-nos os caminhos floridos e brilhantes e traçam duro leito de pedras no chão, a fim de cuidarem da fraternidade.
contemplam-nos as utilidades graciosas e leves e improvisam máquinas pesadas a exsudarem combustível mal cheiroso, a lhes ameaçarem a vida corporal a cada momento. Semelhante situação, porém, é justificável. O escultor poderá guardar maravilhosa ideação, mas, para exteriorizá-la, dependerá do material acessível às suas mãos e convenhamos que a condensação de fluidos na crosta da terra se caracteriza por aflitiva dureza. O orientador parou, movimentou a cabeça expressivamente e concluiu: até aqui, tudo lógico, tudo razoável. Acontece, porém, que nos últimos tempos alguns de nossos companheiros deram notícias de nossas organizações aos homens encarnados. E sabem o que se verificou? Há grande barulho em torno de nossos correios. Os próprios copistas de nosso esforço respiram imensa revolta. Dizem que não temos personalidade, que os mortos são plagiadores dos vivos, que nossas cidades, leis, instituições e equipamentos, que toda a nossa multimilenária estrutura de ordem e trabalho não passa de reflexo da cultura deles. Se pudessem, moveriam ação judicial contra nós junto aos gabinetes da engenharia divina. Não julgam tudo isso espantoso e incompreensível? Ninguém respondeu, mas, porque o nobre instrutor sorrisse francamente, a nossa gargalhada geral se espalhou, envolvente e cristalina.